Caros amigos concurseiros, é um prazer estar aqui com vocês nesta oportunidade de poder compartilhar um pouco dos meus conhecimentos a respeito dessa disciplina tão interessante que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Pois bem, nós vamos falar na aula de hoje a respeito de aspectos teóricos, aspectos conceituais que justificaram a publicação da Lei de Responsabilidade Fiscal no dia 5 de maio de 2000. Nós precisamos entender um pouco a respeito do ambiente que se circunscreveu a Lei de Responsabilidade Fiscal para saber todas as suas motivações e saber o porquê que ela precisava ser editada naquele momento. Ok? Vamos chegando aqui. Coloquei aqui no quadro para vocês alguns conceitos iniciais que nós abordaremos na aula de hoje. Especificamente com relação à lei, nós falaremos do artigo 1º ao artigo 4º. Ok? A lei tem 75 artigos, nós abordaremos todos eles aqui em sala de aula, não se preocupem. E hoje nós falaremos só do artigo 1º ao artigo 4º. Então, primeiro nós temos que imaginar a motivação constitucional para a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal. Existe na Constituição Federal de 88, no artigo 163 e no artigo 169, parte do artigo 163 e a totalidade do artigo 169, a previsão para que se fosse editada uma lei que disciplinasse as finanças públicas em nível nacional, que abrangesse todas as esferas da federação, União, Estados, Distrito Federal e municípios. O artigo 163 fala justamente sobre a necessidade de disciplinar as finanças públicas. E o artigo 169 fala a respeito da necessidade de se estabelecer limites para a realização de despesas com o pessoal. Então, o foco da Lei de Responsabilidade Fiscal vai ter que sempre agir em cima de dois parâmetros. Um, o disciplinamento das finanças públicas governamentais e o outro, o estabelecimento de limites para gastos dos entes governamentais. No caso do artigo 169, explicitamente os gastos com o pessoal. Porém, a Lei de Responsabilidade Fiscal não se limitou a disciplinar apenas os gastos com o pessoal, mas também um elenco de disciplinamentos que o artigo 163 dispôs para a gente. No seu material, você tem lá a transcrição dos artigos 163 e do artigo 169, e lá você pode verificar os itens que a Lei de Responsabilidade Fiscal veio tentar regulamentar e conseguiu com uma certa eficácia. Certo? Então, antes de conversarmos sobre a LRF, faz-se necessário nós contextualizarmos o ambiente no qual a lei se inseriu. Nessa contextualização do ambiente, nós encontramos alguns problemas verificados, principalmente depois do surgimento da nossa Constituição de 88. Especificamente, verificamos 4 problemas que geraram problemas posteriores para as finanças públicas governamentais. O primeiro deles, o descuido com a máquina governamental. Por que havia esse descuido? Porque até o ano de 2000, ano em que a lei começou a viger, de fato, a preocupação dos políticos em assumir a máquina administrativa, e essa continua sendo a preocupação hoje em dia, mas com um pouco mais de precaução por parte deles, era apenas utilizar a máquina com intuito político, com o intuito de utilizar-se dos recursos públicos para quê? Para que eles conseguissem agradar os seus currais eleitorais. Isso aconteceu e acontecia e continua acontecendo até hoje e gera um certo descuido, uma certa falta de olhar mais cuidadoso para a máquina governamental. Esse foi um dos problemas que nós percebemos do contexto de inclusão da Lei de Responsabilidade Fiscal. Um segundo problema, pouca preocupação com capacidade arrecadatória. Por incrível que pareça, existiam inúmeros municípios que não chegaram a instituir os seus tributos. Os tributos de sua competência. Por quê? Porque, de acordo com o Pacto Federativo, eles tinham direito de receber da União determinados recursos, em virtude de transferências constitucionais, e eles se limitavam a receber essas transferências e aplicar nos seus gastos públicos. Não tinham preocupação em instituir os seus tributos e tentar aumentar a sua base arrecadatória para cobrir as suas despesas. Isso gerou problemas para esses municípios, porque o volume de gastos era muito alto
e as receitas não eram suficientes para cobrir esses gastos. Acabamos começando a gerar o quê? Déficits públicos em virtude dessa disparidade entre receitas e despesas. Em contrapartida da pouca preocupação com a capacidade arrecadatória, nós tivemos também um foco desenfreado na realização dos gastos públicos. Por quê? Porque eu precisava atender os meus interesses dos meus correligionários, interesses políticos da minha população que votou em mim, e eu precisava mostrar serviço, executando os gastos públicos. O que foi que surgiu nessa época? Nós temos como situação emblemática os conhecidos elefantes brancos. O que eram esses elefantes brancos? Os elefantes brancos eram obras que começavam e que não acabavam. Aquelas grandes e vultuosas obras que eram os símbolos das administrações até essa época, mas que, como não houve planejamento para se estabelecer a viabilidade financeira dessas obras, o que acontecia? Elas começavam e não acabavam. Isso gerou o quê? Prejuízo aos cofres públicos. Por quê? Porque foi um dinheiro empregado que não alcançou o seu objetivo. Não existia uma legislação que punisse de fato essas práticas que faziam malversação de recursos públicos. Esse foi mais uma das justificativas de necessidade de regulamentar essa parte específica das finanças públicas. O que nós temos de consequência desses três itens? O descuido com a máquina governamental, a pouca preocupação com a capacidade arrecadatória e os gastos públicos desenfreados e desnecessários, foi a formação do déficit público. Como é que se forma o déficit público? Muito simples. Basta que a receita que eu arrecadei seja menor do que a despesa que eu executei. Por exemplo, se eu tenho uma receita arrecadada de 100 e uma despesa executada de 110, eu gerei um saldo negativo de 10. Estamos diante de um déficit público. Esse déficit público é bom ou é ruim para as finanças públicas? É ruim. Por quê? Porque ele vai inviabilizar políticas públicas posteriores. Porque eu me sinto na necessidade de arrecadar para pagar essa dívida. Só que o volume do déficit público, tanto com relação à dívida interna como com relação à dívida externa, alcançou patamares absurdos, fazendo com que a União tivesse que intervir em estados e municípios, principalmente com relação à dívida interna, assumindo suas dívidas e assumindo acordos com eles, que eles iam pagar essas dívidas com o passar do tempo. Então vejamos que essa realidade é uma realidade que não é muito distante da nossa realidade atual. Nós estamos falando aqui do final da década de 90, início do nosso novo século, uma realidade que ainda está bem viva na nossa memória, que demandava dos gestores públicos decisões a respeito de gerar gestão fiscal responsável, justamente para evitar a ocorrência de quê? De déficit. É o primeiro passo que precisaria ser tomado para equilibrar as contas públicas, evitar o surgimento de novos déficits e gerar resultado suficiente para pagar a despesa que não havia sido paga e se transformou em dívida. Então, o contexto de inclusão da Lei de Responsabilidade Fiscal veio para quê? Para acabar com a possibilidade de geração de déficit que prejudica toda a execução das políticas públicas. Então, todos os 75 artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal, que tratam de um foco específico das finanças públicas, vão tratar de quê? Da preocupação que o gestor público precisa ter para que as suas receitas financiem as suas despesas e que não haja geração de déficit público. Ok? Então, qual era a motivação para instituirmos uma gestão fiscal responsável? E o que é a gestão fiscal responsável, só para reprisarmos, é eu tentar estabelecer um equilíbrio entre aquilo que eu arrecado e aquilo que eu gasto para que não haja geração de déficit público. Então, gestão fiscal responsável é agir de uma forma em que eu mantenha equilíbrio na minha execução de políticas públicas e não gere dívidas posteriores. Porém, a gente percebe no estudo das finanças públicas, voltadas especificamente para a área de gestão fiscal responsável, que a única motivação para se chegar à gestão fiscal responsável não foi apenas uma mudança cultural, uma mudança em que eu estabeleço um caráter gerencial
na administração pública, em que os gestores públicos têm a preocupação de primar pelo equilíbrio das contas públicas, fazer com que o governo se encaixe dentro da sua arrecadação. Essa não foi a única motivação. Houve uma segunda motivação que foi a decisiva para que esse processo pudesse todo ser iniciado. Imposição, opressão de organismos internacionais de crédito, principalmente com relação ao Fundo Monetário Internacional. Ou seja, a pressão desses organismos internacionais de crédito que emprestavam recursos para o governo e não viam esses recursos emprestados se transformarem em políticas públicas, nem em pagamento das dívidas que surgiram pela contração, pela obtenção desses empréstimos, e aí fazia com que o gestor público fosse novamente ao fundo pedir dinheiro emprestado, eles perceberam que precisava se dar um basta nessa situação. Por quê? Porque se configurou essa situação em nível de governo brasileiro em um risco moral. E o que seria um risco moral? O risco moral, na teoria microeconômica, quando estudamos economia do setor público, a gente vê essa parte de risco moral. O risco moral é eu depositar confiança em uma pessoa e essa pessoa me trair essa confiança. Nós conseguimos enxergar o risco moral perfeitamente em todo esse nosso contexto. O FMI empresta um recurso para o Brasil, na esperança de que o Brasil quite as suas dívidas, pague esse empréstimo e equilibre as suas contas. Inclusive, esse é o objetivo maior da instituição de organismos internacionais de crédito. Emprestar recursos para países em desenvolvimento, para que eles ajustem as suas contas, paguem os empréstimos e garantam o crescimento econômico. O investimento em infraestrutura e em prestação de serviços necessários para viabilizar o crescimento econômico. O que acontecia? O Brasil pegava o dinheiro emprestado, não fazia o pagamento, não equilibrava suas contas e, mais uma vez, o FMI precisava emprestar de novo dinheiro ao Brasil. Ou seja, uma relação de confiança foi quebrada, porque novo empréstimo foi necessário para tentar resolver o mesmo problema. O que acontece nessa situação? O Brasil é um risco moral para o FMI. Então, o que podemos dizer nessa situação? Que o FMI emprestar recursos para o Brasil, sem que o Brasil dê uma contraprestação ao FMI, de que está tendo gestão fiscal responsável para diminuir os seus déficits públicos, de nada adianta haver a concessão de novos empréstimos. Ok? Então, em cima desse contexto de necessidade de mudança cultural, de necessidade de atender às solicitações de organismos internacionais de crédito, que na verdade pressionaram o Brasil a fazer ajuste fiscal de contas públicas, que nós tivemos a contextualização necessária e suficiente para a implantação da lei de responsabilidade fiscal.